Hey guys, welcome to another video. Today I want to give you guys some direction and guidance on how to finally start learning English, because I see that there are a lot of people who are lost with no direction. All they do know is that they want to learn English, but they don't know where to start off. I truly expect that this video helps you and give you some direction so you will no longer feel lost. Por onde começar? Bom, o primeiro passo seria escolhendo o sotaque, a região, o tipo de inglês que você quer ter. Já que o inglês é muito abrangente, é muito amplo, é muito falado, existem muitos sotaques, então escolha primeiro o sotaque que você quer focar. Às vezes não escolher o sotaque que a gente vai se concentrar pode vir a ser confuso no futuro, vai fazer a gente pensar que inglês é muito difícil e tudo, então escolha um sotaque. Existem muitos países nos quais o inglês é a língua oficial, por isso muitos sotaques, mas a gente vai discutir os dois mais conhecidos por todo mundo, que é o inglês americano e o britânico. Esses dois diferem tanto na escrita quanto na pronúncia, principalmente na pronúncia, por isso que é importante saber ali a diferença entre eles. Por exemplo, no inglês britânico, o sonzinho do R, do R, não é tão levado a sério quanto no americano. Então isso é uma diferença que você vai notar muito. Por exemplo, na simples palavra are. No inglês americano, ela vai ter esse puxadinho do R, sabe, mais marcado, enquanto no inglês britânico nem tanto, vai ser mais ou menos a. Então, como você pode perceber, no inglês americano, o R é mais puxado, ele é mais marcado, enquanto no britânico nem tanto, ele é mais suave, ou nem sequer existe. Outro exemplo de palavra é closer, que significa mais próximo, mais perto. No inglês americano, closer, sabe, com esse Rzinho mais puxado. Enquanto no inglês britânico seria mais ou menos closer. Outra diferença que eu mencionei é na escrita. Por exemplo, uma palavra que me vem à mente agora é a palavra favorite, que no inglês americano ela não tem o U. Então fica favorite só mesmo com o V e o O. Já no inglês britânico, favorite vai ter o U, a letra U, entre o O e o R. Eu acho muito interessante comparar sotaques, gente. Eu acho que I am crazy about accents, you know? Eu acho que, assim, sensacional. Não só, assim, no inglês, mas em todas as línguas mesmo. No português, tem tantos sotaques aqui no Brasil diferentes, assim como tem no inglês. Então, é muito bonito. Se você quiser se aprofundar nisso, você pode também. Eu gosto bastante. Para descobrir qual você vai acabar gostando mais no final, sabe, pesquisa a diferença do inglês britânico para o inglês americano. E assim você pode decidir em qual focar. O termo inglês americano e britânico são termos muito vagos por serem muito amplos, já que a América é muito grande e a Inglaterra também, diversas regiões, então é amplo, é muito vago, já que, por exemplo, dentro dos Estados Unidos, a região mais do sul é conhecida por ter um sotaque mais diferente, mesmo que seja aquele inglês americano. O inglês americano vai também ter outras vertentes que ele vai se difundir bastante e terá outras formas de falar, outras gírias, e não só gírias, mas outros sons também. Então, por exemplo, a parte do sul dos Estados Unidos, ali no Texas, Louisiana e no Alabama também, o inglês ali é bem marcado, o sotaque dali. Se você conhece, sabe do que eu tô falando. O sotaque dali é conhecido por ser mais peculiar, tem um sonzinho diferente. Eu acho muito bonito. Mas é claro que quando a gente fala em inglês americano, a gente tá falando do standard English, daquele inglês padrão, inglês bonitinho, que é correto. E que tá correto, realmente. Você pode aprender ele, você não precisa se focar em, eu quero aprender o inglês de Nova York. Você é iniciante agora, não foca nisso, simplesmente foca em aprender o inglês standard, aquele inglês padrão, que é o inglês com o qual todo mundo vai poder te entender e você vai poder se comunicar com as outras pessoas. Foca no inglês geral mesmo, padrão americano, não vá buscar aprender ali o sotaque de cada região se você é iniciante. E se você não está interessado nisso, nem faça isso, mesmo se você for avançado. Só foca no inglês standard, padrão, e tá tudo bem. O mesmo vale para o inglês britânico, já que a Inglaterra, como eu disse, é dividida em várias regiões, então o inglês britânico também vai se difundir em outras diferentes vertentes, então foca mesmo em um dos dois no sentido geral. Depois que você escolher o inglês que você quer, o segundo passo será se mergulhar. Imersão total nesse inglês. Imersão total na língua é chave para simplesmente aprender o idioma, para avançar no idioma, para ficar acostumado ao idioma. Então começa por configurar seu celular para inglês, se ele está em português. Deixa o conforto ali do português de lado. Coloca o celular em inglês, totalmente em inglês. Vai ser difícil para você se acostumar no começo, vai ter muita coisa que você não vai entender.
A maioria você não vai entender, mas deixa assim, até ficar fácil, até ficar simples. Conforme você avança, vai ficar simples. E depois você não vai nem perceber que seu celular tá em inglês, sinceramente. Você tá acostumado a assistir séries em português, deixa de assistir séries em português, começa a assistir em inglês com legendas em português, porque não tem problema colocar a legenda em português, desde que você foque no áudio em si, você preste atenção na língua por trás, no áudio. Se você escolher o inglês americano, aqui vão alguns exemplos de séries que você pode assistir com o inglês americano. Friends, The Big Bang Theory, Gilmore Girls, Everybody Hates Chris, e assim vai. Se você escolher o inglês britânico, exemplos de série com o inglês britânico são Bridgerton, The Crown e Downton Abbey. Então são só alguns exemplos, eu não conheço muitas outras, mas você pode pesquisar e você vai descobrindo. Veja vários videoaulas de inglês sendo explicado em português. Depois que você pegar mais a base do inglês, começa a ver essas videoaulas em inglês, porque assim você vai aprender a entender uma explicação, um raciocínio de inglês em inglês. Crie uma playlist de músicas em inglês e tente escutar todo santo dia, ou então com muita frequência, 4 vezes na semana. A música, gente, escutar música é a própria cara da imersão já no idioma, então ajuda demais. Se inscreva em canais de nativos do inglês, porque principalmente se eles postam vlogs, assim, porque vlogs ajudam muito a conhecer o inglês da vida real mesmo, do dia a dia, aprender vocabulário que você realmente vai usar, vai ser realmente útil para você. Você vai poder ver conversas do dia a dia entre as pessoas ali do vídeo, o que ajuda muito também. O terceiro passo para aprender inglês seria focar no speaking desde o zero. Esse não é só um passo, como também um conselho que eu te dou. Foca no speaking desde o comecinho. Quanto mais a gente se silencia e só foca no input, que é o reading e o listening, mais difícil vai ficar no futuro para você se desenrolar mesmo na fala, para você ter essa coragem de falar. Fica mais complicado, fica mais desafiador. Claro, se o seu objetivo é realmente falar inglês, se você precisa falar inglês na vida mesmo, se você quer falar, começa desde o zero, mas se o seu objetivo for usar o inglês só mesmo para ler ou para escrever, então não é o seu objetivo falar, tudo bem, não precisa focar nesse passo desde o começo. Muita gente diz que não pratica a fala no inglês por não ter com quem praticar, ou se tem com quem praticar, se sente insegura e despreparada. O conselho que eu dou é pratique sozinho, porque é totalmente possível praticar sozinho. Tanto para quem não tem com quem praticar, tanto para quem tem com quem praticar, porque quando você treina sozinho, na hora de você falar com alguém vai ficar mais fácil, você vai se sentir mais preparada, porque você já fez isso antes, só que sozinha. Exemplos de como praticar seu inglês sozinho, o primeiro deles seria lendo diálogos na internet em voz alta, sabe, colocando entonação e emoção mesmo naquilo que você está falando, como se você realmente estivesse naquela situação. Outro exemplo de como praticar sozinho é narrando tudo que você faz, sabe, descrevendo todas as suas ações. Ao mesmo tempo que você faz, você fala. Isso te ajuda também a descobrir aquilo que você não sabe como dizer, porque, por exemplo, se você está narrando tudo que você está fazendo e chega uma hora que você não sabe o que falar para descrever certa ação, você descobre que, opa, isso aqui eu não sei como falar. Então já corre no Google, faz sua pesquisa, descobre como dizer aquilo. Assim que você acaba descobrindo que você não conhece tal e tal vocabulário, e assim você descobre que você precisa melhorar. E a última forma, dentre as outras várias formas de praticar o inglês sozinho, é se gravando. Você pode falar de você, do que você gosta, do que você não gosta, do que você está fazendo no momento, ou mesmo depois de assistir algum videoaula ou aprender alguma coisa nova no inglês, você pode usar a oportunidade para se gravar e praticar aquele vocabulário que você aprendeu. Assim você nunca mais vai esquecer ele e vai saber como colocar ele, aplicar ele mesmo em uma frase e em uma situação mesmo da vida real. O último, mas não menos importante passo para aprender inglês de verdade é ter organização e estudo. Eu tô falando de estudo mesmo, estudo ativo, sentar na cadeira, entrar num site ou num videoaula e anotar mesmo, porque em inglês não é só escutar música ou então assistir uma série passivamente, cruzando os braços e pensando que vai aprender assim, magicamente. Não, você tem que sentar mesmo na cadeira e anotar e, sabe, se dar ao trabalho mesmo de fazer aquele trabalho duro. O inglês é composto por várias pecinhas: listening, speaking, writing, reading, vocabulary, então você tem que focar mesmo em cada dia da semana você estudar uma dessas pecinhas. Tenha essa hora de estudo como uma prioridade, nem que seja por no mínimo 15 minutos. 15 minutos é o mínimo. Vocabulário você aprende de qualquer forma, sinceramente, gente. Se você, por exemplo, você aprende vocabulário novo em um stories do Instagram. Se você segue pessoas nativas e eles falam alguma coisa, aquela palavra é desconhecida, ou alguma expressão e é desconhecida para você, você corre no Google e já aprende um vocabulário novo. Então, o vocabulário realmente é o menos difícil, assim, para aprender, eu diria. Claro, não somente correr para saber o significado da palavra, mas colocá-la num contexto também. Usar mesmo a mente para criar uma frase com aquela palavra, colocar ela dentro de uma frase, encaixar ela num contexto.
E é isso também que vai garantir que você nunca mais esqueça aquele vocabulário. Para praticar o reading, você pode ler livros para iniciantes, se você é iniciante, tem vários livros em inglês para iniciantes, ou você pode simplesmente até ler comentários de vídeos de pessoas nativas, porque os comentários serão todos em inglês, você vai poder aprender bastante vocabulário ali com aqueles comentários. Outra forma de praticar o reading é com histórias curtas no Google ou artigos na internet, qualquer coisa. Reading é realmente leitura, você consegue praticar o reading de diversas maneiras também. Para praticar o writing, uma coisa que eu acho assim, sensacional para praticar o writing é ter um caderninho dedicado a escrever qualquer coisa sobre a vida em inglês, totalmente em inglês. Então, eventos assim do cotidiano, coisas que você aprende, o que você está sentindo, sua opinião em relação a um assunto. Isso te ajuda a ser amplo no seu inglês, a ser criativo, a ver o que te falta, sabe, o vocabulário que você precisa, a simplesmente ser capaz de montar frases, de se expressar na língua inglesa. Eu mostrei um cronograma semanal de inglês para praticar todas essas habilidades em cada dia da semana em um vídeo passado que eu fiz, que eu vou deixar na descrição. Veja o vídeo, ele vai te ajudar a praticar essas habilidades dentro de cada dia da semana. Ele vai te dar mais um norte de como você mesmo consegue organizar seu estudo dessas habilidades em inglês em cada dia da semana, do seu jeito. Então tenha ali o seu horário marcado, dedicado ao estudo de inglês cada dia da semana, menos sábado e domingo. Claro, sábado e domingo eu aconselho você ter a imersão, não o estudo em si, mas nos outros dias da semana tenha o estudo e a imersão. Remember, guys, that hard work always pays off. So do your study session consistently, and I am sure you will see the fruits of your effort come eventually. Acredita primeiramente em você, que você consegue, que você pode, e faça um pouquinho todo dia. Você não precisa dar tudo de si todos os dias. Nem sempre vai ser 100%, às vezes vai ser 50%, às vezes vai ser 40%, 30%. O importante é você se dedicar um pouquinho todo dia. E não tentar, sabe, ser aquele tipo de, é tudo ou é nada. Qualquer coisa, qualquer porcentagem que você entrega ali para aprender inglês é melhor do que 0%. Tudo é melhor do que zero. Então, não é tudo ou nada, é um pouquinho cada dia. Thank you guys for watching this video. I hope to see you in the next one. Bye!